A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um resumo da lição bíblica. Hoje estudaremos a lição 8, o Deus Espírito Santo. O texto áureo desta lição, ela vai estar em João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Verdade prática, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da Igreja. E a nossa leitura bíblica em classe está em João, capítulo 14, versículos 25 ao 31. Vamos agora para a introdução da lição 8. O Espírito Santo não é uma força ou uma influência espiritual, mas uma pessoa divina. Ele é o Consolador prometido por Jesus e procede do Pai e do Filho. A lição trata da pneumatologia, destacando sua personalidade, sua divindade e suas obras. Negar a pessoa do Espírito é comprometer a doutrina da Trindade. Então vamos para a aula. Vamos agora para o tópico 1 e já pega papel e caneta e já escreve aí, já faz suas anotações. A pessoa do Espírito Santo. Primeira coisa que você tem que entender nesse tópico é que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma energia, um poder impessoal. Ele possui características pessoais. Quais? Inteligência. Ele ensina e faz lembrar. E vai estar lá em João, capítulo 14, versículo 26. Vontade. Distribui dons como quer. Vai estar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Também ele tem emoções. Pode ser entristecido. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo, ele também se comunica, fala e orienta. E vocês vão ver lá em Atos, capítulo 13, versículo 2. Ele é chamado de outro consolador, indicando alguém da mesma natureza de Cristo. Agora, subtópico 2, pessoa distinta da Trindade. Deus é em essência, mas subsiste em três pessoas: o Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas compartilha a mesma essência divina. Ele não é inferior. A lição menciona debates históricos como o filioque, se afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho, conforme a tradição cristã. O Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. E vocês podem conferir aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Vamos para o subtópico 3. Não esquece de fazer suas anotações. O Consolador prometido. Jesus prometeu enviar outro Consolador. E vai estar em João, capítulo 14, versículo 16. A palavra Paracleto, que significa aquele que encoraja e conforta, e ajudador, que auxilia na necessidade e ainda advogado, que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. O Espírito Santo é chamado de outro Consolador, indicando que ele é da mesma natureza de Cristo, não sendo inferior ao Filho. Não esquece isso, já anota. Ele também representa a presença permanente de Deus na vida dos crentes. Amém? Vamos agora para o tópico 2, a divindade do Espírito Santo. Subtópico 1, o debate do filioque. A expressão latina filioque significa e do filho. Ela foi inserida no credo niceno constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. João, capítulo 15, versículo 26. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. O debate surgiu por causa de heresias que negavam a plena divindade do Espírito. Então a igreja reafirmou que o Pai, Filho e Espírito Santo possuem a mesma essência. A igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Subtópico 2.
Os atributos divinos do Espírito. O Espírito Santo possui atributos exclusivos de Deus. Onipotência, tem poder sobre todas as coisas. Onisciência, conhece todas as coisas. Onipresença, está presente em todos os lugares. Eternidade, não começou a existir no Pentecoste, já estava presente na criação. Então, esses atributos são evidências claras de sua plena divindade. Então, essas características lhe são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Subtópico 3, os símbolos do Espírito. A lição vai trazer alguns símbolos do Espírito, como o fogo, a água, o vento, o óleo, a pomba. Então, o fogo. O fogo era utilizado para retratar o batismo no Espírito Santo, simboliza pureza e apresenta o poder de Deus. Água. O Espírito flui da palavra como água viva que refrigera o crente e o reveste de poder. O vento se refere à natureza invisível do Espírito. E o óleo, ele é usado para a luz e a unção, simboliza a consagração do crente para o serviço, a iluminação para o entendimento das Escrituras. Temos também a pomba. O Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba. Mateus capítulo 3:16. É símbolo da paz e da mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito. Agora vamos para o tópico 3, as obras do Espírito Santo. Subtópico 1, o Espírito Santo e a encarnação. O Pai envia o Filho. O Espírito realiza o milagre da concepção. O Filho assume a forma humana. Então, como está lá na lição, a divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Segundo esse tópico na lição, a encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como o agente divino na concepção de Jesus. E aí tem aquele versículo, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí você pode confirmar lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Amém? Subtópico 2, o Espírito Santo e a ressurreição. A ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. Já anota aí para não esquecer. O Pai ressuscitou o Filho. O Filho tem poder para retomar sua vida. O Espírito Santo atuou diretamente na ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita nos crentes. E você pode confirmar lá em Romanos capítulo 8, versículo 11. Ele garante a futura ressurreição dos salvos. Escreve essa observação. Essa atuação já confirma novamente sua plena divindade. Amém? Vamos agora para o subtópico 3, o Espírito Santo e a santificação. O Espírito Santo, ele convence do pecado. João, capítulo 16, 8. Ele promove transformação espiritual. E vocês vão ver lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 18. A santificação, ela possui duas dimensões, posicional e progressiva. A posicional, ela acontece no momento da conversão. E a progressiva é um processo contínuo de transformação. O Espírito Santo, ele habita no crente desde a regeneração até a glorificação. A santificação, ela não ocorre sozinha. Ela requer uma cooperação do cristão. Andar em espírito, não entristeçais o espírito, porém, não é um resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. E para concluirmos a lição, já anota aí, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas igual em essência, poder e glória. Não pode esquecer. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo. E sua presença, ela é viva, transformadora, indispensável na vida do crente e na edificação da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte.
Espero que tenham aprendido bastante com esta aula e até a próxima.